Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, tomemos assento um instante. O Evangelho, ele é a continuidade do Evangelho de ontem. E Pedro diz: se essa parábola que o Senhor conta é para todos ou é para eles em especial? Jesus mostra que é para eles: os bispos, os padres, os religiosos, todos aqueles que foram confiados o reino, as ovelhas, aquilo que é mais sagrado para Deus, as almas. Pela sucessão apostólica, o Senhor concede a graça do pastoreio. Meus queridos irmãos e irmãs, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, porque nós já conhecemos, recebemos a verdade, sabemos o caminho e não podemos negar isso diante da nossa consciência. Muitas vezes vivemos em cadeias, escravizados, aprisionados pelo pecado, sem metas ou direção. Isso sabemos que não é liberdade, é falta de contrição ou de um arrependimento sincero e pedido de perdão para retomar a vida e o caminho. Nós somos cristãos, nós somos católicos, nós sabemos para onde estamos indo, de onde viemos, qual a nossa missão. Não podemos viver de aparências. Não podemos. Devemos ser justos e sinceros com o nosso próprio coração. Só é livre quem obedece a Deus, tem adesão a Cristo, é conduzido pelo Espírito. Esse sim, dessa forma, estará preso à graça de Deus, desapegados
do mundo, apegados à verdade, conscientes na verdadeira liberdade de espírito que é a palavra de Deus, o Santo Evangelho. O cristão, meus queridos irmãos, ele é associado à vida gloriosa de Cristo, e o pecado não deve ter mais domínio sobre nós, sobre o nosso corpo, as paixões, os vícios que nos escravizam. Veja um mundo viciante, o mundo imerso no pecado, na lama da mentira, na incoerência. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, devemos ser coerentes na fé e não escravos de Satanás pelos pecados. Portanto, nós vemos uma sociedade, pessoas e até cristãos que ainda não se decidiram na fé e na verdade no Cristo. Na verdade, não basta ir à igreja se depois eu volto a ser doutrinado pela TV, pelo celular, pelas novelas, pelos programas indecentes. É muito triste nós passarmos as ruas e vermos tantos jovens, tantas pessoas imersos às drogas, dependentes dos cigarros, das paixões, dos vícios, da pornografia. Quantos católicos presos à Netflix, que não rezam, não se convertem, gastam tempo precioso de conversão. E se o Senhor voltar, vendo coisas inúteis, ouvindo músicas mundanas, ou lendo coisas interessantíssimas para o ego humano, bruxarias, e fazem uso de superstições e esoterismos e práticas imorais. Nosso corpo, meus irmãos, é para levar a graça de Deus às pessoas, é templo do Espírito Santo. Não podemos mais usar o nosso corpo para o pecado, pois também o solteiro, os consagrados e os casados também podem escorregar pelas vias do pecado, das coisas odiosas, coisas pagãs. Quanto tempo as pessoas gastam em leituras que não vai salvar a sua alma, que não vai elevar o espírito, que não vai se encontrar com Deus, mas com as bruxarias, com as coisas humanas, com os prazeres alternativos. Queridos irmãos, nós que cremos em Deus e temos fé, não há alternativa possível para nós. Ou somos escravos do pecado pela desobediência e revolta à lei de Deus, que leva à morte física e espiritual, ou seremos obedientes, que leva à justiça, ou seja, à intimidade com Deus, a sua amizade, a vida bem-aventurada no céu. Prestamos atenção. Se não formos católicos de fato e viver o que tudo que ensina a Santa Igreja, seremos qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque hoje, nesse mundo modernista, basta crer em alguma coisa para que você receba o céu. Mas se realmente se não formos santos, não seremos nada. Meus queridos irmãos, o Senhor nos adverte e vai nos cobrar tudo o que foi nos pedido, tudo o que foi nos confiado, no tempo exato da nossa entrega, será exigido. Portanto, vigilância. Não entreguemos os nossos corpos ao pecado, a nossa mente à impureza e a nossa vida à satisfação carnal ou os prazeres deste mundo. Sejamos de Cristo
pela penitência e pela conversão verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.